Então, pessoal, eu vou já meio que começando, né? Na verdade, assim, eu tava com bastante saudade, né, de vocês. Já faz um tempinho aí que a gente não tem essas trocas, né? Então é isso. A verdade é que, assim, gente, a Europa, ela meio que começou a andar agora, né? Eles estão aprendendo a conviver com o vírus. E é isso. As minhas atividades aqui de trabalho também voltaram, né? Os clientes, as empresas estão se movimentando. Então, além do secretariado do Brasil, eu tenho todas as outras atividades também. E os cursos, né, do secretariado do Brasil, que realmente a gente está numa atividade muito grande e graças a Deus a gente está conseguindo aí formar bastante secretários e secretárias, mas assim, com sucesso e o pessoal está gostando bastante. Enfim, hoje eu tô aqui para conversar com vocês de um assunto que meio que tá me preocupando um pouco, porque eu tô vendo muito aí na internet girar uma moda, né? Na verdade, e assim, por que que você tá dizendo, Cília, mas por que que você tá preocupada? O que é que tá acontecendo? Bem, gente, é um lance que está acontecendo que está sendo um risco aí para nossa profissão. Por quê? Porque eu já vi acontecer o mesmo em outros países. E se a gente não tiver cuidado, vai acontecer no Brasil também. É por isso que eu estou fazendo essa live hoje, para falar com todos os secretários e secretárias, para que a gente tente meio que proteger, né, a nossa classe, proteger a categoria dessas ameaças, né, dessas ameaças. Mas o que que é isso, né? Quais são essas ameaças? O que está acontecendo? Bem, gente, nós do secretariado nós temos, digamos assim, duas atividades, né, principais, assim, que a gente tem, dois conhecimentos, né, que a gente tem que adquirir. Eu diria duas obrigações, né? Uma é aquela de aprender idiomas, principalmente o inglês, mas qualquer um que seja. E a outra, que eu acho que é a principal, é defender a nossa cultura, né? Falar bem o português, né? Se expressar bem em português, né? E o mais importante, defender a nossa cultura profissional dentro da língua portuguesa. Estou falando isso porque eu vou chegar lá e eu vou falar para vocês tudo isso. Então, o que está acontecendo, gente? Está acontecendo aí uma moda que já aconteceu por aqui pela Itália e não foi legal para os secretários, que é adotar certos estrangeirismos anglo-saxônicos dentro da nossa profissão. Por exemplo, a PA. O que é a PA, né? A Personal Assistant. E aí eu vou falar disso mais na frente, porque que essa PA é tão perigosa aí pra gente, né? E também o pessoal fala muito da Executive Assistant, que é a EA, né? Todas essas denominações são simplesmente secretária pessoal, secretária assistente de direção ou assistente, no caso, a secretária de direção, né? No caso, a secretária executiva. E aí, o pessoal, sabe, o brasileiro, sabe como é? Tudo que é do exterior é muito chique, é muito elegante e tal. Vamos adotar isso aí pra gente, porque vai ficar mais bonito. Bem, eu não diria, daqui a uns anos talvez isso não fique lindo não, pra ninguém. Tá? Então, é muito importante a gente proteger a nossa denominação, o secretariado executivo, a secretária, tá? A secretária executiva. Por quê, gente? Por que que a gente não pode deixar? Eu vou contar uma história aqui bem rapidinho para vocês, né? Que aconteceu na Itália. A Itália, na verdade, ela deve muito aos Estados Unidos, porque foi os Estados Unidos que liberou o povo italiano dos nazistas, liberou o território dos nazistas e acabou com a Segunda Guerra, né? E aí, eles culturalmente, eles são, digamos assim, submetidos a tudo que os Estados Unidos faz e a toda determinação americana. Inclusive nos negócios, inclusive no business, inclusive nas profissões. E isso atacou
né? Chegou ao secretariado, não só na Itália, vou dar outros exemplos. E aí começou, né? Essa modinha, todo mundo era secretária, né? Todo mundo assim, todo mundo que tinha formação, todo mundo que tinha feito cursos, todo mundo que tinha estudado, né? Era secretário, era secretária. E o que aconteceu? Foram se adotando esses estrangeirismos no país, né? E o que ocorre hoje? Hoje, qualquer criatura pode ser uma secretária aqui na Itália. Não precisa fazer curso. Se o cara achou uma menina bonitinha, chama ela porque vai estar bom, entendeu? E assim sucessivamente. Quando tem curso, faz um curso de 15 dias aí, tá novo, vai ser a secretária. Agora, claro, um profissional desse vocês já imaginam o salário que pode ter, né? E aí, quando se fala, no caso que seria a secretária executiva, que é no caso a assistente de direção, né? The assistant of the manager, of the director, of the president, e por aí vai. Essa pessoa, essa figura profissional, ela é, digamos assim, o que a gente chamaria de secretária executiva, mas eles não consideram. Por que eles não consideram a secretária executiva? Porque chamar essa pessoa de secretária executiva está rebaixando, porque ela é muito mais. Imagine, ela é uma executive assistant. Entenderam? Ou seja, veja aí a complicação. É quando você menospreza a sua língua, você menospreza a sua profissão e você dá valor, né, ao estrangeirismo, à denominação que foi estabelecida por outros países que não tem nada a ver com o seu. Ou seja, o que foi que aconteceu na Itália? Acabaram com a classe de secretariado. Como assim? Elas ainda existem, completamente desvalorizadas, entendeu? E hoje, o que acontece? Quando o caso que seria a gente, né, os secretários executivos, são esses assistentes aí de direção, né, que eles chamam, e o que acontece? Simplesmente pode ser qualquer pessoa, porque o país não tem um curso de secretariado, qualquer pessoa que tenha uma graduação em determinadas áreas, como economia, como letras, administração, eles chamam aqui de management. Eles não chamam nem... Então, assim, ocorreu uma coisa muito estranha, mas a Itália, ela tem até um porquê, gente, sabe? Os Estados Unidos liberou o povo dos nazistas. Mas o Brasil, o que o Brasil tem para agradecer tanto aos Estados Unidos e para estar adotando essas denominações que só acabam desvalorizam a nossa classe? Né? A Itália até assim tem ainda uma desculpa, mas você veja, prejudicou uma classe de trabalhadores, prejudicou uma classe de trabalhadores onde foram adotando outras denominações e aquela denominação antiga que é a única, né? Na real é a única denominação, é a secretária, é o secretário, essa ficou para trás. Entendeu? E aí, vamos lá agora para outra denominação que tá todo mundo usando. Tem um monte de gente usando aí nas redes que eu tô vendo, né? Eu tô vendo, para ser chique, né? Bora falar inglês, bora, né? E aí, bora pra PA. Aí, beleza. Só que, gente, antes de adotarem essas denominações, procura saber o que é, né? Procura saber o que é nos outros países, porque realmente, às vezes, a pessoa, por ignorância, tá prejudicando uma classe inteira, porque se essa moda pega, acabou o profissional de secretariado, acabou a secretária. E aí, te faço essa pergunta, você quer jogar os seus anos de preparação e estudo no lixo? Porque eu não quero jogar o meu. Então é por isso que eu tô aqui vindo falar com vocês, fazendo esse apelo, para que vocês não usem essas denominações, para que vocês não deixem as pessoas denominarem você como esse PA aí, como esse executive assistant aí, vocês corrijam. Eu sou secretário, eu sou secretária, ok? Porque é isso que nós somos, tá? E aí, o que acontece, né? Estava eu com um grupo de ingleses. E eles começaram, saiu uma sobrinha lá, uma sobrinha de alguém. E aí falaram assim, rapaz, eu não sei o que eu faço com aquela menina. Ela não gosta de estudar. Eu digo, mas ela trabalha. Eu digo aí, já é uma coisa boa. Achar que a menina ia trabalhar fazendo um café, num restaurante, porque se ela não estudou, né? Ou fazendo limpeza. Disse, não. Eu disse, qual é a profissão dela?
Ela é uma PA. Aí eu olhei assim, eu digo, uma PA. Isso faz muitos anos já. O conceito de PA, o que é a PA, né, na Inglaterra? Gente, é um conceito tão desvalorizado. A PA é a Personal Assistant. E aí eu disse, mas oxente, né? Fui perguntar mais, né? Fiquei curiosa, né? Pra saber por que eles diziam que ela não fazia nada, porque ela era só uma PA, né? Essa Personal Assistant aí. Aí eu, mas vem cá, o que essa menina faz, tua sobrinha? Não, menina, ela trabalha aí com o diretor de uma empresa, de vez em quando ela dá umas assistências assim, pessoal, cuida de umas coisas da casa dele, essas coisas, sabe? Mas assim, é um trabalho, desvalorizou mesmo. Aí eu disse, mas ela não é uma secretária executiva, não? Ela não é uma secretária. Não, ela é uma PA. Entendeu? Ela é uma PA. Ou seja, ela ainda é menos do que uma secretária e uma secretária executiva, em teoria sendo a mesma coisa. Esse é o conceito que tem lá na Inglaterra. Aí quando você coloca na sua rede social que você não é uma secretária, mas que você é uma PA, achando que você tá, ó, poxa, bombando, sou uma PA. Filha, querida, você não tá se valorizando não, hein? Tá se desvalorizando. E desvalorizando o resto da classe todinha. Então, gente, o apelo aí que eu faço, isso daí também, aí nos Estados Unidos, quando você vai começar a conversar com as secretárias dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, a maioria, quando você vai conversar com esse pessoal, que em teoria seria de secretariado, a maioria nem é de secretariado. E aí chega com a maior ignorância do mundo para dizer que não são secretárias executivas. É muito mais que isso. É uma executive assistant. Eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, mas é muita ignorância, né? Mas aí é a cultura deles, é um problema deles, tá? O que eu tô falando hoje é da nossa cultura. Nós falamos português, tá? Temos que aprender inglês, temos essa obrigação de quase todo profissional de secretariado que quiser expandir, que quiser crescer, que quiser fazer assim, digamos assim, uma transformação positiva na carreira, né, efetiva. Mas, antes disso, o mais importante é valorizar a prata da casa, é valorizar a sua cultura profissional, é valorizar a sua língua mãe, que é o português. Então, você é secretária ou secretário. Você é secretária executiva ou secretário executivo. Então, não vamos colocar esse negócio de PA, de tudo, porque, por exemplo, eu vou estar explicando isso também em outros posts e tudo. Mas é isso, gente. A gente precisa ter muito cuidado. Assim, um sindicato... Ah, outra coisa. Com essa história aí do estrangeirismo, na Itália não tem mais nem sindicato de secretariado, entendeu? Então, assim, a classe é abandonada à própria sorte, tá? E quando aparece uma coisa ou outra, aparecem empresas aí, mas que não tem nada a ver com sindicatos que protegem realmente a classe, nada disso. Então, no Brasil, nós somos muitos e muitas. Então a gente precisa se unir para estar fazendo realmente essa pressão, porque eu não vejo uma classe médica dizendo, não, I'm a doctor, eu sou um doctor. O povo não diz isso no Brasil. Por que a gente tem que dizer, eu sou PA, né? Eu sou executive assistant. Eu não vejo nas outras classes o povo enfeitando ou mudando o nome da profissão, não. É sempre aquela, entendeu? É sempre aquela. E essas coisas aí do estrangeirismo é muito interessante, sabe? Porque algumas coisas, elas entram realmente na cultura do profissional ou do país e elas mudam completamente. Por exemplo, a Itália até um tempo desse o povo não sabia falar, ninguém quase sabia falar inglês e eles, por exemplo, Francis Bacon, eles diziam Francesco Baccaro. E aí eu estudava com um professor, porque, para quem não sabe, eu sou socióloga também, né? Eu tenho um mestrado em sociologia. E eu estudava com um professor, a certo ponto eu já não estava entendendo as aulas. E ele falava de clepeiro, e eu dizia, meu Deus, quem é esse clepeiro? Quem é clepeiro? Ele dizia, depois é que eu fui estudar, que eu fui ver, era Kleiper.
entendeu? Era Kleiper. Aí eu falei, nossa, é Kleiper. E aí eu entendi que dentro da universidade eles defendem o idioma, eles defendem essa cultura, eles não americanizam nada, entendeu? Então eu acho assim que o brasileiro, ele tem que aprender isso. Ele tem que aprender, por exemplo, aqui eu vejo muita menina que já imigrou, que mora aqui há alguns anos, e elas praticamente não falam português, gente. Uma coisa que eu acho absurdo. Não vou julgar elas, é a vida delas, né? Sei lá. Lavo minhas mãos, né? Mas você veja como é triste. Você perder as suas raízes, você perder a sua própria cultura. Então, não se deixem contaminar com isso aí. Não se deixem contaminar, porque se essa moda pegar no Brasil, acabou a profissão de secretariado. Vocês vão virar aí uma PA, entendeu? Vão virar aí essa executiva alguma coisa, que não quer dizer nada, e a nossa profissão, os nossos anos de estudo, eles vão pro lixo. Então, é muito importante, é porque as pessoas têm que saber, vocês compartilhem com o máximo de gente que vocês puderem, porque realmente é um apelo que eu tô fazendo pra classe secretarial, porque tá correndo risco. Algumas universidades já vieram me falar que universidades importantes do país que já não estão mais adotando o curso, entendeu? Por quê? Por que não estão adotando o curso? Você tá entendendo? Será que as empresas não precisam mais de uma secretária? Né? Será? O que está acontecendo? Então, quando a gente vem cobrar valorização, quando a gente vem cobrar melhorias, tudo tem que partir da gente, tem que partir do profissional. O profissional ele tem que começar a se impor, entendeu? Não é um RH que vai dizer que você é uma PA ou uma executive assistant e você vai aceitar, não. Você, desculpa, eu não estou entendendo. Eu sou secretária. Tem como assinar minha carteira como secretária executiva? Porque essa profissão nem no Brasil existe. Entendeu? Aí, gente, chega a confusão, né? Todo mundo misturando virtual assistant com secretária remota. Mas eu percebo que ainda tem uma confusão enorme, sabe? Tem uma confusão enorme nessas duas profissões. E eu vou estar falando aí disso também numa próxima pauta. Tá bom? O que eu peço para vocês hoje? Na verdade, eu faço um apelo. Eu faço um apelo, já que a gente falou, né? Voltando à história, voltando à Segunda Guerra Mundial. Então, a gente volta sempre para o secretariado, né? Que é quando os homens, muitos homens ou morreram ou de repente ficaram doentes. E é quando a sociedade renasce pela mulher. A sociedade ela renasce pela mulher quando as mulheres vão às ruas e elas trabalham e elas também viram secretárias, entendeu? Na França. Então, gente, é essa força dessas mulheres que fizeram um mundo, que reconstruíram um continente que a gente tem que ter para defender a nossa classe secretarial. Tenho o maior orgulho de ser secretária executiva porque é a nossa profissão, gente. Então a gente não pode deixar que as pessoas empurrem outras denominações pra gente. Eu tenho outros países aí para dar exemplo, se vocês quiserem, de onde a profissão foi entrando nesse ritmo e ela foi simplesmente desvalorizada, porque os profissionais aceitaram que alguém chegasse e impusesse outras denominações, sabe? E a gente precisa lutar pelo que a gente estudou. Porque a nossa profissão é uma profissão muito digna, entendeu? Às vezes eu vejo que um profissional ou outro, eles vêm me falar, eles vêm desabafar comigo, falando das oportunidades e tudo, e eu dou uma ajeitadinha aqui, uma dica ali, e o pessoal consegue estar driblando certas dificuldades enfrentadas, porque, na verdade, é só um modo de olhar, sabe? Você tem que mudar a sua perspectiva, sabe? E quando a gente muda a nossa perspectiva de olhar um problema, quando a gente está imerso no problema, a gente termina aqui não entendendo, não tendo uma visão global daquilo tudo. Quando a gente tenta sair dele e contemplar e ver o que está de fora e como a gente vai conseguir estar resolvendo, a gente consegue entender tantas oportunidades que existem. E isso é para o secretariado também. Tá? Isso é para o secretariado também, então, vamos defender aí a classe, vamos continuar sendo forte e não vamos deixar que ninguém chegue e imponha ideias de outros ou de outros países. Nós somos brasileiros e nós somos secretários e vamos manter aí o nosso status quo e sempre se melhorando cada vez mais. Um abraço. Tchau, tchau.